Sentiste qualquer coisa a pensar naquele momento passou pela tua cabeça? Não vou conseguir. Não, eu não. Eu só tinha medo de uma coisa. Eu tô sentindo essa dor porque eu quero. Porque eu quis estar aqui, ninguém me mandou. Ah, Mayra, você agora o teu objetivo é fazer Madeira Desertas e de volta. Não, eu é que me meti nessas coisas. Hoy en el Gridcast tenemos el honor de recibir a una leyenda de la natación en aguas abiertas, Mayra Santos. Mayra ha roto barreras y récords desde ser la primera mujer en nadar los 42 kilómetros entre Porto Santo y Madeira hasta completar la travesía de ida y vuelta entre Madeira y las islas desertas en 60 kilómetros y más de 20 horas. Su pasión la ha llevado a competir en el Campeonato Mundial de Natación en Hielo en la Patagonia, enfrentando temperaturas extremas y desafíos que muy pocos se atreverían a probar. Hoy nos comparte su grit y el espíritu inquebrantable que la impulsa a alcanzar lo imposible. Mayra, como começou a sua paixão pela natação em águas abertas? A minha paixão pela natação começou muito tarde. Eu comecei a trabalhar numa empresa e ao lado da empresa tinha um clube. E nesse clube tinha uma piscina. Como a empresa tem um cartão que disponibilizava para os profissionais poderem ir treinar lá de graça, eu comecei a ir treinar nesse clube. A verdade é que tinha piscina e os meus horários só batiam com o horário de fazer natação de nado livre na parte da manhã. E então eu vou fazer na terça e na quinta natação e nos outros dias eu faço ginásio. A verdade é que a paixão começou aí. A primeira vez que eu voltei, aos 36 anos, a colocar a touca, os óculos e entrar para a água novamente, né? Que já tinha feito quando era criança. Eu acho que, para responder a tua pergunta, sinceramente, eu acho que eu estava na barriga da minha mãe nadando lá nas águas dela, mas eu já sempre gostei de água. Mas eu redescobri essa paixão pela natação muito tarde, aos 36 anos, quando eu fui trabalhar nessa empresa que me colocou na piscina novamente. Ali te apanhou outra vez aquela paixão, não por acaso. Exatamente. Eu sempre gostei muito de nadar, sempre gostei muito do mar, apesar de viver longe do mar, porque eu nasci no interior, o Brasil é muito grande, eu nasci no interior, em Juiz de Fora, que fica 180 quilômetros do Rio de Janeiro. Então, a praia mais próxima ficava a 180 e nem era 180 quilômetros e nem era a praia que nós costumávamos ir. Então, que ainda era mais distante. Então, eu comecei muito tarde, mas essa paixão, eu acho que ela já vem comigo desde que eu fui feita. Acredito por tudo que tu tens feito. Exato. Qual foi o seu primeiro grande desafio neste esporte ou desporto? Desporto, como eles dizem aqui, desporto ou esporte. O meu grande desafio foi, sem dúvida, foi ter feito Porto Santo à Madeira. Primeiro, convencer as pessoas que nunca me viram nessa atividade. Imagina, chegou uma doida de uma brasileira, começou a nadar em 2015 e em 2019 queria fazer a travessia do Porto Santo à Madeira e fez. Então, eu acho que o meu grande desafio começou em convencer as pessoas que eu era capaz de fazer a travessia do Porto Santo à Madeira, que traz tanta, né, como toda a gente sabe, que é muito difícil, que são 42 quilômetros em mar aberto, e uma pessoa que nunca veio com histórico de natação para trás, né? Eu nunca fui uma atleta, nunca tive a oportunidade de ser atleta. Então, eu acho que esse foi meu grande desafio que me despertou para tudo isso que tem acontecido comigo agora. Sem dúvida, fui para muita gente conhecer ou falar da Mayra Santos aqui na Madeira. Exatamente, sem dúvida. Aqui na Madeira, então, quando eu fiz isso, a Madeira parou. Enquanto eu estava nadando aquelas 12 horas, porque eu concluí a travessia do Porto Santa Madeira em 12 horas e 7 minutos, durante aquelas 12 horas eu era o assunto do dia.
na Ilha da Madeira. Toda a gente me falava, Mayra, toda a gente parava para perguntar. E chegava num café e as pessoas diziam, Mayra, esse café, o único assunto era você. Então, eu acho que isso realmente despertou uma grande curiosidade. Quem é essa doida? Quem é essa mulher guerreira? Porque isso também trouxe para todas as mulheres um- uma, uma coisa tipo. As mulheres são poderosas, realmente. Então, não sendo feminista, né, como é óbvio, mas as mulheres. Tinha que ser uma mulher para fazer isso, né? Eu acho que sim, porque Exato. foi E mesmo foi assim. mesmo. Então, aquele era o assunto. Então, eu acho que esse é, sem dúvida, o lançamento para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Sim, foi É, ótimo, na verdade que é. sim. Quais foram as principais, Mayra, influências na sua jornada como nadadora? Como nadador, eu acho que o maior influente foi meu marido sempre, porque ele que me ajudou. Eu acho que se eu não tivesse esse suporte familiar por trás, eu não ia conseguir. Então eu tenho a base familiar muito estabelecida. Se não fosse a minha filha, que ficava com o meu filho, minha filha tem uma diferença de 12 anos de idade do meu filho, e o meu marido. Aí me levar para treinar, deixar a tua vida, largar todos os seus sonhos também para que eu pudesse viver o meu, porque ele também vive, mas ele teve que fazer isso, ele teve que seguir esse sonho comigo, né? Então eu acho que eles são os meus maiores influenciadores. Eles acreditaram em mim o tempo inteiro e trabalharam para que eu chegasse aonde eu estou também hoje. Então eu acho que eles sim são meus grandes influenciadores. Estão sempre contigo, Sempre. 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 Toda gente que me vê tem uma pessoa por trás, e essa pessoa é o meu marido que me apoia. Ele sabe o que eu sinto, ele sabe, ele me conhece pelo olhar, ele sabe as dores que eu sinto, ele sabe o quão difícil foi, mas com uma palavra dele, ou um olhar, ou aquele sorriso, ele sabe que ele consegue me colocar no caminho certo para a gente chegar onde a gente está chegando. Então, esses são eles, sem dúvida. Que bom, é É, muito gratificante, não? é, Ter é muito. essa companhia. Sem dúvida, porque infelizmente muitas pessoas não têm isso e às vezes se sentem sozinhas para fazer as coisas, aí não conseguem, até descobrem que tem lá uma vocação, mas não conseguem porque tem por trás tanta coisa para fazer, né? Ser mãe, ser esposa, ser trabalha e não, e ele me fez com que eu conseguisse fazer isso tudo. Então, isso é muito, muito, para mim, muito gratificante e eu agradeço muito por isso. Qué bueno. A esta hora quiero recordarle a toda la comunidad que nos está viendo a través de nuestro canal, el Gridcast, que pueden ir al episodio anterior a darle ese like y seguir apoyándonos en todo esto que estamos haciendo, trayendo tanta gente hermosa aquí en el Grid. Gente con mucho grit y hoy con Mayra Santos, ¿no es? Exatamente. Correm lá, gente. Aí é. Mayra, você tem uma carreira incrível, não? Na natação em águas abertas, como já começamos a falar, Exato. com vários recordes impressionantes. Conquistou a 40ª posição na competição dos 40 pontos na Nova York, Exatamente. uma prova de 92 quilômetros, e foi a primeira mulher a nadar de Porto Santo, como já diz, até Madeira. Este é um percurso, como já a Mayra falou, de 42 quilômetros. Além disso, também fui pioneira ao nadar o Rio Cécere, né, em Portugal, Exatamente. com uma distância de 45 quilômetros. E estabeleceu o recorde de maior tempo nadando em águas abertas, com 31 horas, imagine-se, e 7 minutos. Hum. Outra grande conquista foi nadar de Madeira até a Isla Desertas e voltar, que foi há pouco, Foi há pouco. totalizando 60 quilômetros em 20 horas e 53 minutos. E não podemos esquecer, Mara, da sua participação no Campeonato Mundial de Natação em gelo na Patagônia. Sim. Como você se preparou física e mentalmente para
esses desafios extremos, qual foi o mais difícil e como essas experiências, a Mayra, moldaram seu grit na determinação ao longo da sua carreira? É muito simples. Eu já venho de uma vida cheia de lutas, cheia de dificuldades, já desde pequena. Então, quando eu venho para cá, para Madeira, eu venho sozinha e venho com uma filha de 5, 6 anos. Então, daí você consegue imaginar de onde que vem esse grito todo, não é? Que é, já tenho isso comigo, eu já trago isso comigo. Então, no desporto, eu só encaminhei para aquilo que me dá prazer e para aquilo que me faz feliz realmente. Eu estou dentro da água, eu me descobri na água. Eu estou ali, eu consigo imaginar coisas que eu nunca pensei que eu ia estar fazendo, né? E eu acho que esse trabalhar psicologicamente, eu nunca fiz nenhum trabalho específico psicológico para poder fazer isso. Por exemplo, nadar 31 horas contra a corrente, sempre no mesmo lugar. Isso sim foi psicologicamente bastante duro para que me preparou bastante para que eu pudesse psicologicamente estar nesse tipo todos os desafios que eu tenho, mas eu acho que isso já vem comigo desde sempre. Não é uma coisa que eu trabalhei para ter. Eu tive que ter força para poder seguir muitas vezes do zero. Então, eu acho que está aí. E nisso, a natação, por exemplo, é uma coisa que me dá prazer, que me desperta alegria mesmo dentro de mim. Então, como é que eu posso ficar indiferente numa coisa assim, né? Que traz alegria para gente, que apesar das dores, apesar das dificuldades, nos põe cada vez melhor. Cada vez eu me sinto mais com mais saúde, cada vez eu me sinto mais preparada para fazer tudo. Então, por exemplo, se você me pergunta como eu me preparei para sair do quentinho para o frio, porque é uma coisa que eu não estava habituada e confesso que eu fiquei com medo. Por quê? Porque é uma coisa que eu não sabia como o meu corpo ia reagir. É. Eu costumo dizer sempre, e eu acredito, e sou a prova viva disso, que a mente nos mente. Então, eu acredito que 70% de tudo que nós fazemos é a nossa cabeça que nos manda fazer. Se eu, na minha cabeça, estou embaixo, nada funciona. Entende? Então, eu acho que 70% está ali na cabeça realmente. O que me põe não é eu fazer exercício no ginásio ou eu fazer meus treinos horas e horas a fio, nadando, nadando. Não. O que me põe é a minha cabeça. Então, eu tenho uma cabeça realmente muito forte e bastante capaz para poder me lançar nesse tipo de coisas, cada vez pior, né? Cada vez eu invento mais coisas piores. Então, eu acho que, eh, sem dúvida, esse desafio me trouxe do frio, me tirou da casca, eu me preparei dentro de um frigorífico, porque eu não tenho condições para poder. Então, eu tinha uma arca de gelo e eu me preparei ali. E psicologicamente é a cabeça que manda. Se eu ponho na minha cabeça que eu estou com frio, meu corpo vai ficar com frio. Se eu ponho na minha cabeça que está calor e que não, é um frio, é uma dor passageira, vai dar tudo certo. Então, a minha única dúvida era, eu não vivia aquilo em lado nenhum, a não ser dentro do frigorífico. Como será que o meu corpo vai reagir na realidade, em movimento? Em movimento, porque eu estava estática dentro de uma arca frigorífica com água a 0 graus e sentindo dores fortíssimas mesmo. Como que será que eu ia reagir se eu precisasse rodar os braços, bater as pernas? Como será que o meu corpo ia reagir? Será que ele ia aguentar? Será que meu coração ia funcionar? Será que meu pulmão ia conseguir mandar a respiração para mim e manter lá meu oxigênio? Então, essas eram só as minhas dúvidas. O que será que eu ia sentir? Será que eu ia conseguir sair da água com os meus pés? Então, eu acho que quando eu me preparei, psicologicamente eu estava lá, eu já me via. Então, eu não precisei fazer uma preparação específica. Quando eu cheguei lá, no caso do frio, que era a única coisa, que eu tinha medo, e vi que não, estava sob controle e muito pelo contrário.
a minha preparação me fez mesmo ver que, afinal de contas, até me dei bem de pessoas que estavam habituadas ao frio, que são da Irlanda, que são de países gelados, da Rússia. Então eu fiquei realmente convencida de que a nossa mente leva o nosso corpo a lugares que a gente não conhece. Sem dúvida. Que incrível. É. Que incrível, Mayra. Estou a ouvir e imagino tudo o que tu passaste. A preparação, como disseste, na tua pequena arca, É, para chegar lá e também enfrentar aquilo como e para se frente, é, como se já tivesses. como eu já tivesse vivido. E foi lindo, porque se tiver a oportunidade de ver e olhar nos vídeos atrás, não uso roupa especial, né? Tem que ser de roupa, de traje de banho Sim, normal. trajes. Uhum. E, e quando nós entramos na água, a maioria entra, ai, 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 e eu entro, vamos embora, já que é para entrar, vamos entrar. Falta o ar acaba, tipo, e depois volta. E eu, pronto, estou pronta para ir. E, claro, tem dores, mas são dores suportáveis que depois de passar algum tempo, até tá quente. E não sei se você já teve essa sensação, você está tomando um banho frio, a primeira vez que você entra na água, tipo, ai, que é isso? E depois você tá lá, parece que a água já esquentou. Sim, É isso. Então, é essa a sim, minha sensação, porque sim. se nós colocarmos isso, eu acho, na cabeça, eu acho que isso funciona dessa maneira. A água fica quente, menina. Então, eu acho que o meu calor humano, ele esquentou aquela água de tal maneira que eu coloquei aquilo tudo para cima. Já estava na tua cabeça aquela alegria, aquele calor, aquele Sem sentir o dúvida, corpo quente. sem dúvida. E eu também sou meio doidinha, né? Como vocês podem ver, né? Eu não sou lá muito. Eu sou meio doidinha. Então, eu acho que aquela minha energia, que eu cheguei lá, tipo, claro que no fundo, lá no fundinho mesmo, tinha aquele medo, tipo, como é que será que o meu corpo vai reagir? Será que vai parar mesmo? Porque eles colocavam, eu estava sempre sob pressão, não é sob pressão, sobre a atenção de todos. Essa é a que vem do país quente. Essa é a que não tem nenhum registro de águas geladas. Então eu fazia 25, já de olho no 50. 50, já de olho para o 100. 100, porque preciso de mais tempo, cada vez mais para estar dentro da água. De 100 para passar para 200. 200 era tipo, esse 200 é como ela tá. Vamos ver. Era o teste para eu poder fazer os 500. Os de 500 eu fiz e estava pronta para poder fazer 1000 se fosse preciso. E eu acho que até mais. Por isso, eu acho que eu fui passando de teste em teste de uma maneira incrível. Teve pessoas que estavam pior do que eu e eu estava ali, tipo, como se aquilo fosse uma coisa natural minha. E não é, né? O Que gelo não. lindo. Não é, não é. Mas a energia que aquele lugar me trouxe também foi maravilhosa. E as próprias pessoas também. Então, aquele calor humano aqueceu tudo. Aqueceu meu coração, não me deixou perder minha temperatura. Que lindo, É. que lindo. Dessa energia, vamos falar agora da natureza que sempre acompanha a Mayra Santos. Como a preservação dos oceanos se tornou-se ou tornou uma causa tão importante para você? Eu tô nele quase todos os dias. Eu posso dizer que é todos os dias, eu tô nele quase o dia inteiro. Então, quase que o oceano agora é parte da minha casa. Eu levo pessoas para conhecer o oceano, então, e levo pessoas para ver o oceano de uma forma que as pessoas não conhecem. Muitas pessoas têm medo do mar. E o oceano, nós estamos cada vez mais destruindo o nosso ambiente, destruindo a nossa natureza. Então, eu mostro quão importante é o oceano, e eu acho que porque é a parte mais importante do planeta Terra e a que mais tem. O planeta chama planeta Terra, mas tem mais água do que terra, como toda a gente já aprendeu na escola. E nós estamos cada vez mais destruindo esse ambiente. Então, é muito importante para mim proteger, porque a verdade é que eu me sinto protegida lá no oceano, né? E quando toda a gente tem medo dos animais, tem medo dos bichos, eu me sinto protegida. Então, aquilo é como se fosse a minha casa e eu quero proteger a minha casa, assim como todo mundo quer proteger a sua casa, né? E porque ela é de todos nós. Então, eu acho que é por isso que é tão importante essa causa, que o meu medo é que muita gente não consiga ver isso um dia. E você sente que aquilo dá-lhe uma energia especial, não é? Sem dúvida. E eu até sinto que
eu fazendo isso, quem sabe se ele tem um olhinho lá e tá vendo isso e diz: "Não, eu não posso fazer nada com ela é boazinha". Eu faço umas coisas assim meia boba de vez em quando, mas é verdade, né, Para a gente encontrar-te com proteger aquilo. exatamente, Mas está a gente no tá mar. no mar e depois eu quero estar ali, se a gente tiver aquilo bem cuidado, cada vez está mais lindo, não é? E, a gente vai poder ver aquilo mais tempo e nós precisamos dele, nós precisamos dos animais que estão lá. Então eu acho que é uma causa mesmo que nós precisamos ter muita atenção com a natureza em geral, com tudo, mas sobretudo com os oceanos. Sim, faz parte de ti. Porquê? Porque nós temos visto a carreira da Mayra, esse contato com a natureza. Tu dizias há pouco, já antes de começar nossa conversa, que sentias que a natureza dava-te aquela energia, É, que te dava aquela sim, sensação de tranquilidade, de exatamente. estar perto dela. É, é isso mesmo. E eu vou dizer aquilo que eu já tinha dito para si antes da gente começar. Qualquer contato que você tenha com a natureza te livra de ansiolíticos, te livra de pensamentos ruins, te põe em paz, te põe em tranquilidade. Então, toda gente deveria estar mais tempo em contato com a natureza, eu acho. Entende? Então, eu não digo só pelo mar, o mar é importante, mas a água, o ar, árvores, pisar na grama, ou isso pisar na terra, isso é importante. Então, se as pessoas tiverem mais tempo em contato com a natureza, vão sentir que tem algo diferente. Então, fazer exercício na natureza, ler na natureza, ouvir os pássaros, ouvir o barulho do mar. Então, tudo isso te traz uma coisa totalmente. Basta uma vez por semana, vai ver se não se precisa de antidepressivos para dormir, se precisa de coisa para dormir. Não, é a cura está à nossa volta e a gente não vê isso. Então, eu acho que estar em contato com a natureza já existem estudos para isso, mas eu acho que cada vez mais eu me sinto melhor por isso, por eu estar em contato com a natureza. Já me perguntaram há tempos, Mayra, depois de tantas horas nadando, você não fica doente? Porque nosso corpo, a imunidade vai embaixo, e realmente vai. Mas, ao mesmo tempo, eu ganho reforço, né? Porque eu levei meu corpo ao limite, realmente a minha imunidade está baixa, mas ao mesmo tempo eu estava em contato com a natureza e eu recebo isso em retorno, Sim. entende? Então eu acho que tudo é tudo que é demais também estraga, né? Como é óbvio. Mas a gente não faz demais todo dia. A gente faz demais uma vez ou outra. Claro, sim, sim, sim. Mas não, eu acho que o contato com a natureza realmente é libertador. É, é, concordo. Né? É muito importante É para muito importante. qualquer um, para qualquer ser humano é muito importante. Mayra, qual foi a sensação de se tornar a primeira pessoa a nadar entre a Madeira e as desertas? Também foi incrível, não? Exato. Madeiras Desertas era uma travessia que eu queria fazer já desde o princípio. Só que, como você percebeu, eu gosto de fazer tudo que ninguém fez. Sabe? É aquelas manias, tipo, Claro. a menina quer ser a pioneira, quero, né? É. Isso não é É bom, mentira, tem não. grit. Exatamente. É o grit da Quero Mayra. mesmo. Quero ser a primeira a fazer tudo. É. Então, quando eu lancei esse desafio, foi antes de fazer Porto Santo. Eu falei, eu quero fazer a travessia dos desertos. Só que depois eu vi que todo mundo já fez. Mulher já tinha feito, homem já tinha feito. A travessia Madeira Deserto. Uma ida, uma perna. Uhum. E eu falei, pera, eu quero mudar, eu vou fazer Porto Santo Madeira. E aí fiz Porto Santo Madeira. Só que agora, de uns tempos para cá, cada vez como eu aumento as distâncias, como eu aumento o grau da dificuldade, como o meu objetivo principal é chegar numa distância maior e bater o Guinness Record nadando a maior distância nadada em oceano, eu tenho que me preparar para isso psicologicamente e fisicamente. Então, eu pensei, pera, Travessia das Desertas já fizeram ida, né? Então, vamos fazer ida e volta. Vamos lá, vamos bater e voltar para trás. Então, toda a gente diz: isso é impossível. Ah, Então, quando dizem isso é impossível,
falou a minha língua. É isso que eu gosto de ouvir. Vamos mostrar que não existem impossíveis. Então, bora lá fazer Madeira, Santa Cruz, nesse caso, desertas, Santa Cruz, de volta. Então, eu fiz. Então, esse foi difícil, mas não é impossível. Tá feito. Então, para mim, foi uma honra desmistificar isso e me tornar a única pessoa a fazer essa distância. E de volta. Sem dúvida, eu adoro, né? E eu quero. Dificuldades que encontraste nesse percurso, nessa prova? É a corrente. Eu comecei a nadar à meia-noite. Não tinha lua cheia. Estava escuro, escuro completamente. E não tinha luz no mar. A única luz era a luz do barco que vinha. O barco que me acompanhava tinha 2 barcos que me acompanhavam, sendo que um trazia uma luz negra para não ferir tanto os meus olhos à noite, para não ficar encandeada. E o meu marido trazia uma luz daquelas tipo de treino para fazer corrida, trazia uma luz na testa, que essa luz até atrapalhou. Mas, ou seja, nadar ali à noite não foi a minha dificuldade. A minha maior dificuldade foi enfrentar a corrente lateral que estava me jogando para fora do meu objetivo, que era chegar em Santa Cruz. Eu podia chegar na Madeira, em qualquer lugar. Eu não tinha que ser em Santa Cruz, mas Santa Cruz era importante porque eu comecei em Santa Cruz e eu dizia, eu vou chegar ali em Santa Cruz e eu queria toda a gente lá à minha espera, que é o que mais estava me motivando a fazer isso, era imaginar a quantidade de pessoas e ninguém defraudou não, minhas expectativas não, superaram. Quando eu cheguei estava cheia. Eu nunca tinha visto tanto e aquele barulho até hoje me arrepia e me emociona, até dá vontade de chorar. Então, enfrentar aquela corrente, sabendo que o que estava à minha espera lá, me fez com que eu chegasse de certeza absoluta. E não foi na hora que eu esperava, atrasou um pouquinho mais, mas eu cheguei. Então, eu acho que a corrente é o principal desafio ali naquele, Acredito, me sim. julgando para fora. Sim. Sentiste qualquer coisa a pensar naquele momento? Passou pela tua cabeça? Não vou conseguir? Não, eu não. Eu só tinha medo de uma coisa. Tinha ali por trás pessoas e tinha uma equipe muito grande por trás. Tinha uma equipe, que era a equipe do Sanas, que não conhecia essa façanha, nunca tinha presenciado esse tipo de travessia de perto. E eu não tinha um tempo limite. Eu podia fazer isso em 30, 40 horas, independente do tempo. O importante era que eu chegasse e que eu estivesse bem. O meu medo é que eles estão habituados a ver pessoas e estão bem, e claro, chega um determinado tempo que nós estamos embaixo e muito mal. E cheguei a vomitar, e cheguei a passar mal no mar. Então, esforço sobre-humano, porque eu tive que, o barco teve que virar completamente para a ponta de São Lourenço, eu no meio do mar, e o barco teve que virar para a ponta de São Lourenço, e eu tive que nadar como se eu estivesse indo para a ponta de São Lourenço para chegar a Santa Cruz, para perceber como é que a corrente estava arrastando. Então, o meu medo era eles me retirarem, dizerem, não, nós não vamos seguir mais e vamos ter que retirar você da água. Isso porque você não está com saúde para fazer, ou está passando mal. Então, eu fingi que estava bem, tentava me manter que estava bem, mas no fundo eu estava a vomitar, eu tentava esconder, eu vomitava para o fundo, mas a água é clarinha, dá tudo para ver, então eles viam que eu estava passando mal. Então, o meu medo era eles me retirarem, não eu desistir, porque eu sabia que eu ia ultrapassar aquilo, mas eu precisava de tempo, né? E gestão de cabeça para aguentar aquele, porque a corrente ela não dura para sempre, é como a nossa tristeza, ela não dura para sempre, ela, né? Ela vem, mas passa. Então, exatamente. Então eu só precisava ter paciência para ultrapassar aquela parte e meu marido me disse: "Nós precisamos de 1 hora e meia. 1 hora e meia, eu preciso da tua força maior, porque quando eu parei, eu tenho que contar isso porque isso é uma coisa muito. Muitas poucas pessoas me veem, a forma como eu chego, e isso pensa que é fácil. Mas
quando eu vi o rosto, o semblante do meu marido, como eu disse desde o início, ele me desperta alertas ou me põe motivada. Então, o rosto do meu marido mudou o semblante, ele atendeu a chamada, eu estou nadando e estou olhando para o barco e vejo sempre o rosto dele. E eu reparei que o rosto dele mudou o semblante. Eu pensei, ai meu Deus, eles vão querer me retirar da água. E ele disse, eu parei o barco, ele tinha acabado, era na hora do abastecimento, e eles pararam para me dar a minha comida, e eu disse, tá tudo bem? E ele, sim, e ele, e você, tá tudo bem? Eu disse, eu tô exausta. E ele tinha acabado de receber uma chamada a dizer que se eu não conseguisse ultrapassar aquilo, ou a gente ia ter que chegar em outro lugar, ou teria que ser retirado. Mas eu não vi isso. Quem ouviu foi ele. E Por ele isso mudou-lhe o rosto. exatamente. Por isso o semblante dele mudou na mesma hora. Mudou. E eu conheço. E tu? E eu disse, ok, o que precisamos fazer? Eu preciso de 1h30 sua num esforço total, no teu máximo, como se você estivesse em Manhattan, porque em Manhattan eu também passei por uma parte muito complicada de corrente. E ele falou, eu preciso do teu esforço máximo nessa parte. São 1h30, só para a gente ultrapassar essa que está julgando. Se a gente voltar para a rota, já melhora. E a corrente vai mudar a maré. Então, aquela hora, 1h30, ainda estava forte e eu precisava vencer aquilo. Eu não podia me deixar indo. Então, eu vou precisar do teu esforço máximo. Ele me contando isso, tentando se manter forte, como ele costuma dizer para toda a gente, ele é o treinamor. Mas naquela hora ele virou o treinador, porque ele tinha que dizer aquilo, porque eu tinha que virar o jogo, né? Então, e o mar estava muito difícil, a ondulação, mas isso eu estou habituado, isso não é o problema. O problema foi a corrente mesmo. Então, quando ele me disse isso, eu tive que ir, tive que seguir. E quando eu olho para ele, passado um tempo, eu já tinha parado para abastecer, tudo, já estava. Quando eu olho para ele, ele está chorando aos prantos em cima do barco. Eu pensei, eu parei, não era a hora de me abastecer. Eu parei e disse: o que se passa? Passa-se alguma coisa? Ele disse: não, menina, você é demais. Você passou, você venceu. Entende? Então, aquela hora, tipo, eu venci a corrente. Se eu venci essa corrente, eu venço tudo. Então, ele estava ali chorando de emoção. E eu, ok, agora você pode acalmar que você vai chegar. E eu, tá feito. Então, mais uma vez eu vou conseguir. Então, é esse que eu tenho que dizer para todas as pessoas que às vezes a gente pensa tão difícil, mas a gente consegue. Entende? Se a gente pensar positivo e colocar nosso esforço. Eu sei que é no máximo, e às vezes a gente pensa, mas não dá mais, dá. Sempre dá. Né? Então, foi isso que aconteceu naquela hora. Então, a minha maior dificuldade foi vencida ali, que foi a corrente. Graças a Deus nós chegamos e estamos aqui para contar essa história, né? Que história tão grande, Mayra, que naquele momento que te sentiste, eu acho que pequenininha, não? Frente àquela grandeza, tudo o que estava a acontecer, mas tu tinhas que chegar lá, Tinha que chegar. acabar. Era o que estava na tua cabeça, acabar aquela prova. Eu não queria defraudar ninguém. Eu falei com as crianças. Eu tive uma pessoa que teve na minha casa ele falou, Mayra, eu vou lá te ver sair. Mas antes disso, eu queria passar aqui só para te dizer uma coisa. Até me emociona. Você tem noção de quanto você influencia as pessoas positivamente? Muitas pessoas querem te ver chegar. E eu lembrei dessas palavras. O meu filho e a minha filha te veem como um máximo. E eu, naquele momento, pensava: não posso. Não posso ficar aqui. Eu não posso chegar ali. Eu tenho que chegar lá onde eu disse para eles que eu ia chegar. Que eles estão à minha espera e eu vou chegar lá. Entende? Então, é aí que está a diferença de você querer, de você poder, né? Eu trabalhei para isso. Eu treinei muito.
Então, tá aí a grande diferença. E, ok, vamos fazer o que é preciso para poder chegar lá. E vamos chegar. Os teus filhos felizes, a heroína chegou. É. Que alegria. Demais. Foi demais. Então, ver isso, ouvir essas coisas é bom, porque a gente leva isso com a gente, né? Na hora da dificuldade. Então, eu acho que foi brutal, maravilhoso. Então, chegar e dizer, realmente, eu combinei com todo o grupo que nada comigo, com os meus aluninhos, eu combinei com eles, vocês vão para a água. Não pensava e não me imaginava de outra forma se eles não estivessem na água. Eu queria que eles estivessem na água e chegassem comigo. Não podem me tocar. Tinha toda uma regra por trás para que fosse válido isso internacionalmente. Mas eu disse: não podem só me tocar, mas eu quero que vocês estejam todos comigo ali. E é verdade que isso aconteceu. Então, quando eu cheguei, que a minha maior dificuldade era também chegar nas pedras. Subir nas pedras. Meu pai, toda a gente me conhece, sabe? Eu não gosto de subir nas pedras. Mas cheguei nas pedras, eu só queria emaranhar pela pedra acima. Porque eu queria era chegar e me pôr em pé e acabar com aquilo na mesma hora. Então eu acho que aquele momento vai ser esse deserto, sem dúvida, vai ser inesquecível para mim. Tem que ter outra coisa muito forte aí para superar isso tudo. A gente vai fazer mais coisa bonita, mas esse das desertas também foi incrível, porque quando eu levantei, ergui da água e que acabou, o grito das pessoas. Não acredito. Que emocionante, nós É, estamos aqui todos emocionados, não é? é, o Que grito, emocionante, o Mayra. grito das pessoas, tipo, aqui estava aí à minha espera. Nossa Senhora, que encheu meu coração de tal forma. É, Eu não tinha força para falar, não tinha muita, mas eu tive que arranjar até força para falar. Minha língua estava toda partida, mas eu falei e que reíste como tu és, completamente, porque completamente. todos estavam lá e tive oportunidade de cada um vir falar comigo e dizer o que aquilo trouxe para eles. Então, muitas vezes eu não ganho nada com isso, não ganho financeiramente, e toda a gente sabe que essas coisas não é financeiro, né? Mas, por outro lado, eu ganhei muito mais sabendo que influenciei pessoas a fazer coisas que pensavam que não era capaz de fazer. E isso me joga para cima. E eu vou fazer mais. E vais fazer mais. E vou fazer mais, se Deus quiser. Estás falando de tanta gente que estava aí à tua espera, nas desertas e em todas aquelas provas. Agora eu te vou perguntar como o apoio da comunidade daqui da Madeira contribuiu para o seu sucesso, não Com- só ali na deserta, sino em outras provas. completamente. Quando eu terminei, por exemplo, Porto Santo Madeira, a chegada também foi triunfal, porque tinha muita gente à minha espera. Então, eu não me imagino chegar em outros lugares. Quando eu terminei Manhattan, não tinha ninguém para me esperar lá. E eu senti falta disso. A gente conhece que o nosso povo brasileiro, o latino-americano, é muito quente, muito amável. Na Argentina, A Argentina, por que tu exemplo. falaste. E, por incrível que pareça, aqui na Madeira se transformaram assim, não sei. O madeirense me leva como uma, uma parte deles, né? Então, isso, eu sou muito grata a isso. Desde o início, todas as dificuldades que eu passei, desde o princípio para chegar aqui, para trabalhar, eu sempre trabalhei. Nunca precisei de nada, nunca. Mas sempre que um madeirense me apoiava, eu levo isso como, para mim, como um troféu, vou lhe ser sincera. Então, tá lá em Santa Cruz e ver aquela quantidade de gente, para mim, é o que me motiva. E, por exemplo, fazer a volta à Ilha da Madeira, como eu estava querendo fazer, eu só imagino ser possível se eu ver gente ao redor da ilha dando tchau para mim. Então, eu acredito que é possível. Se eu tiver o apoio, esse tipo de apoio, eu acho que eu vou fazer isso acontecer aqui de uma forma impressionante. E, e claro, todos, isso não é só meu, são todos, porque é a maneira que eu vou dar o meu abraço a todos. É a maneira que eu tenho de abraçar a cada um
é a forma como que eu tô levando isso. Tô levando esse desporto, tô levando ao meu corpo ao limite. Muita gente me pergunta, mas por que isso? Mas por incrível que pareça, gente, isso não me faz mal, não, né? Atenção, isso não me faz mal. Faz mal, mas não faz. Porque ao mesmo tempo que eu levo o meu corpo ao limite, eu ganho uma saúde tão grande quando eu faço isso, vocês nem imaginam. Eu cada vez me sinto melhor. E cada vez eu me sinto com mais força para fazer mais coisa. Então, se isso está me fazendo bem, por que que eu não vou fazer? Por Não que não é? continuar? Não é? Eu vou continuar. Além de fazer bem a mim, tá fazendo bem a toda a gente, então bora lá. E tens que continuar. Exatamente. Agora, no Campeonato Mundial de Natação de Gelo, na Patagônia, qual foi o impacto emocional ao representar Portugal? Eu te vi com uma bandeira Portugal, Madeira. Exatamente. Quando eu descobri que não tinha nenhum registro de nenhum português que tinha feito, brasileiro sim, mas português não, e eu sou dupla nacionalidade, brasileiro e português, então por que não representar e levar a bandeira da Madeira lá naquela geleira de 40 metros de altura, mais longe possível, não é? Eu vou lhe ser sincera, eu não tinha expectativas de ganhar nada. Muito pelo contrário, eu queria era ganhar minha chegada bem em pezinho, sambando na cara dos inimigos, como eu costumo dizer na brincadeira. Eu não queria era sofrer algum mal lá, entende? Mas Sim. ganhar, eu nunca pensei que eu ia ser capaz de ganhar, ainda por cima um campeonato do mundo. Tava lá pessoas do mundo inteiro, pessoas que nadam pra caramba e que... Exato. Eu olho para aqueles históricos deles lá e fico, meu Deus, o que que eu fiz? Que nem eu tô acreditando. Então, eu acho que, para mim, sair da água já era um prêmio muito grande. Muito grande. Eu não pensei que eu ia nadar. Eu acho que não ir com essa pressão. Te faz ganhar. Exatamente. Então, representar Portugal só do fato de eu estar lá, de me meter nessa loucura, de sair do quente, mudar completamente o foco para um gelo, gente, que é isso? Então, 2 semanas depois de ter feito Madeira Desertas, eu estava com os ombros completamente rodados, mais carga do que isso, num ombro era impossível. Então, ir lá representar, eu estava com a moral lá em cima, eu queria ir lá, mas pelo menos sair da água. Agora, sair e ganhar medalhas, nunca pensei. Então, minha moral subiu mais ainda. E tô feliz pra caramba, porque eu não nado para competir. A minha competição é comigo própria. Não vou para. Não, não quero. Quem quiser, compete sozinho, vai fazer competição com ele próprio. Por isso que existem provas para competir, provas de natação e essas coisas todas. Eu vou. Se eu ganhar, eu saio contente, saio berrando que nem uma louca. Se eu não ganhar, saio na mesma berrando e contente do mesmo jeito. Então, eu acho que eu não tenho essa pressão para competir, não tenho. E acabo por Sim. ganhar. Mas E nota-se a Mayra quando está naquelas provas, que a Mayra vai com aquela alegria, chega ao final da prova, mesmo que ganhe, no, pero sempre ganha. Com aquela alegria, aqui os vídeos que hemos visto e acompanhado a Mayra neste percurso da sua carreira, e a Mayra chega com aquela alegria. alegria, sempre com aquela alegria É. que diz que não tem aquela pressão, Não, não? não De porque ganhar, de ganhar, de chegar. eu tenho que chegar. Ganhar, olha, se eu ganhar, ótimo. É mais uma medalhinha que eu trouxe, excesso de bagagem, né? Mas, Sim, mas não, chega. eu fiquei super contente de ter ganho, porque eu não pensei, mas aí eu cheguei com moral. Eu voltei aqui tirando uma onda danada, gente. Cheio de medalha. Mas pronto, não é uma questão que me preocupa. Ah, eu tenho que ganhar. Isso é uma pressão que eu evito, até as próprias pessoas que já estão comigo sabem. Não me colocam esse tipo de pressão, porque eu não vou para ganhar. Agora, sem querer, eu ganhei. Eu tive no Porto para fazer uma prova que teve no Porto de 4 quilômetros. Tinha acabado de vir de Manhattan. E nessa prova tinha lá um monte de gente boa. Que eu nem conheço os nadadores. Quando a gente nada aqui, o pessoal fala assim: ah, você nadou porque não tem ninguém para competir contigo.
E tem razão, mas eu não fechei as inscrições, eu não paguei todas as inscrições. As inscrições estão abertas, as pessoas podem se inscrever. Então, venha nadar. Então, eu digo sempre isso. Então, quando eu fui para lá, tá cheio de gente bom, que eu nem conheço, que eu nem sei, que é lá nacional, que é lá do continente, que é do Porto. E, e eu pensei, nadei, fiz a minha natação normal, até obrigado que eu tenho mania. Eu gosto muito de arranjar as unhas. E tem as unhas grandes. Então lá, como é uma prova oficial, não posso nadar com as unhas grandes. Não é permitido. O que eu fiz? Eu tive que colocar. Eles queriam cortar. Eu, não, Deus me livre! Não, isso aqui é igual Sansão, perde a força. Eu disse, não me corta as minhas unhas. Então eu tive que ir com os dedos tudo cheio de pensos. Pensos. Portanto, eu no início já teve essa pressão. Eu, menina, mas não se preocupa não. Se vocês quiserem, eu saio por último, vou lá pro último lá e venho devagarinho na minha. Tirando foto, claro. Com as unhas inteiras. Mas, não, eu não vou competir com esse povo, não. Vocês podem me colocar lá atrás. Não tem problema. Eles, não, mas é que não pode e tal. Tudo bem. Então, eu coloquei lá as coisas na unha, fiz a minha prova, bumba, 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 nadei. Quando eu cheguei, eu não sabia, tinha mais gente que chegou na frente, né? Então, eu não sei o resultado. Eu nem sei com quem eu estava competindo. Eu sei que eu estava passando mulheres. Agora, quem? Não sei. Se é do meu escalão, se não é, se tem a minha idade. Eu continuei. Chegou no final, entrega dos prêmios. Eu estava lá sentada, porque para mim eu não tinha ganho nada, né? Eu alguma vez pensava, ver como é que eu sou. E estava eu sentada lá na prova e começa a chamar. Terceiro lugar, fulano, eu, fogo. Nem um terceiro lugarzinho eu ganho, fogo, caramba. Segundo lugar, fulano, e fora de hipótese, se eu não ganhei nem o terceiro. Primeiro lugar, Mayra Santos, eu? Então, vê, eu fiquei completamente surpreendida, porque eu pensei que eu ganhei. Então, eu sou assim. Mostrar as unhas. Com, com as unhas, sempre, mas é incrível. Ou seja, eu não vou com a pressão Incrível. e ganhei. E eu acho que é Nem por isso. sabias que tinhas ganhado. Não, nem sabia. Essa foi muito engraçada. E lá na Patagônia também me aconteceu uma coisa caricata. Para mim, aquilo são provas que têm séries. E nas séries são colocadas pessoas que não têm a mesma idade. Como eu também não conheço o nado deles, não conheço o histórico deles. Mesmo que eu chegue primeiro, nem significa que é o primeiro. Se eu chegar ao segundo, não significa que eu cheguei em segundo. Porque depois é o meu tempo, é colocado lá, e os outros que vão nadando em outras séries também colocam o mesmo tempo. Só depois, no final, que a gente sabe quem nadou, quem ganhou. Então, resultado, eu estava lá na Patagônia, lá no fim do mundo, porque aí é considerado o fim do mundo, gente. Então, eu estava lá na Patagônia, no fim do mundo, e eu abro o meu Facebook, estava depois das provas, abro o Instagram, as redes sociais e só vejo assim, Mayra é vice-campeã do mundo. Eu só pensei, meu Deus, quem disse isso para essa gente? Quem disse? Alguém chibou. Porque eu não ganhei nada, mas eu cheguei em segundo, mas não significa que eu cheguei em segundo. E eu pensei, eles devem ter visto isso e colocaram já na notícia. Então, eu tinha um grupo de mídia, que tá lá, meus amigos, e eu disse, gente, quem foi que fez isso? Agora tem aqui milhares de pessoas aqui dizendo, madeirenses aqui tudo dizendo, parabéns, parabéns, parabéns. Milhares de gente já viu isso, gente. Como é que eu faço agora? Eu não ganhei nada, não sei de nada ainda, nada. Eu tô aqui no fim do mundo e não sei, vocês sabem. E eu disse, Mário, eu não fui. Aí o outro, eu não fui, meu marido, eu não fui. Eu disse que era oficial. Eu, meu Deus, pode começar a mandar para quem vocês disseram que isso tá mal. Só vou contar para vocês que o meu marido, com aquela ansiedade, toda hora estava ligando o jornalista para ele, perguntando como é que é? Já tem o resultado? Já tem o resultado? E aí ele disse, eu acho que ela está em segundo. O meu marido, ele pagou uma aplicação lá da Argentina, que tinha os resultados. E ele tinha direito a saber o resultado antes de toda a gente, com essa aplicação. Assim como outros lá tinham essa aplicação também. Eu não sabia, porque eu não tinha conhecimento dos resultados, nem estava lá os resultados postos, nem nada. Não era
oficial. Então, eu não sabia. Mas o meu marido, safadinho, já tinha visto no Natal e disse. Mas eu falei, mas você tem certeza? Não, isso não é possível. E afinal de contas, ele tinha razão, eu tinha ganho. Eu fiquei segundo na primeira prova e primeiro na outra. E afinal, ele, tadinho, ele manda para toda a gente para mandar retirar isso, porque ele não tinha certeza. Aí, afinal de contas, era verdade, eu tinha ganho. E eu lá do outro lado, tipo, meu Deus, já toda a gente já viu isso. Mas pronto, essa é só uma coisa caricata que aconteceu, que Olha, nem eu sei que eu ganho. pero Mas, já todos sabiam que tinhas ganhado. sim, aqui Olha, na Madeira toda a gente sabia. Eu não. Tava lá. Mas pronto. a mesma ganhadora não sabia. Não. Incrível. Incrível. Mas é verdade. E na altura eu fiquei toda, ai meu Deus do céu, que vergonha, como é que eu vou chegar na madeira? Mas aí depois, graças a Deus, afinal o resultado era oficial Era assim. e eu aqui não sabia que era oficial. Ai, que Incrível. engraçado. É. Tudo incrível. Tá. A mentalidade da Mayra Santos, já temos ouvido falar tanto, esta mentalidade de ferro, digo eu, de ferro, uma mulher corajosa. A resistência mental é essencial em competições de longa duração. Como você desenvolveu essa força? Eu acho que desde sempre. Lembra que eu te falei que já vem do início? Já vem do início porque eu já passei muita dificuldade. As pessoas não sabem, mas quando eu cheguei aqui na Madeira, até fome eu passei. Então, muita dificuldade mesmo. Minha filha, antigamente, nas escolas, era possível, a gente não precisava pagar para eles comerem na escola. Então, ela estudava o dia inteirinho, eu não precisava me preocupar com ela. Porém, eu não, eu comia um chipical para aguentar o dia inteiro, e eu nem gosto de chocolate. Então, eu comia um chipical para me dar energia para aguentar o dia inteiro trabalhando. Então, o meu princípio, quem trabalhou comigo conhece essa história, conhece isso tudo, mas quem olha para mim assim pensa, não, ela sempre teve uma vida facilitada, entende? Mas aí que tá. A tal história que eu digo sempre que nem todo palhaço que a gente vê que sorrindo tá por dentro sorrindo realmente. Então, muitas coisas eu passei, isso me fez ficar mais forte. O meu pai largou minha mãe quando tinha 6 anos de idade. Então, eu cresci com a minha mãe, cresci com só minha mãe suportando as despesas de tudo. E eu vi tudo que ela passou. Então, eu sei as dificuldades. Então, qualquer coisa para mim me deixa muito feliz. Então, é o que eu te digo. Eu acho que a minha força mental vem daí. Já é antigo. Já vem de criança para cá. Tudo que a gente vai passando vai nos tornando forte. Não é à toa. Entende? E a partir do momento que eu tenho essa cabeça, eu sei que se eu continuar com essa cabeça, eu vou conquistar muito mais coisas. Porque é ela que me leva para fazer coisas que eu não imagino que eu sou capaz de fazer. Sim, concordo. A Né? vida te vai fazendo Me até mais preparou. forte. Me preparou. Por isso eu não preciso fazer eh, nenhum trabalho psicológico, nada disso. Eu já consigo controlar isso pessoalmente. Eu tenho uma coisa que eu costumo dizer, que eu vou contar para você, que é, conhece o botão on e off, ligar e desligar. E eu rapidamente ligo e desligo do que me faz mal. Então, se eu quero uma coisa, tá lá ligado. Se aquela coisa me faz mal, eu quero muito aquela coisa, mas aquela coisa me faz mal, eu desligo. E é como se aquela coisa nem tivesse passado pela minha vida. É impressionante isso, mas é verdade. Quem me conhece sabe. E, de preferência, se, por exemplo, imagina, se eu estiver vendo alguma coisa que está me fazendo mal na internet, eu vou lá e bloqueio. Para nem ter hipótese de ver de novo. E então eu tenho muita facilidade em desligar de coisas que me fazem mal. Não fico esperando melhorar, não. Fez mal, toca andar. Siga. É. Tudo que não vem para acrescentar, eu deixo para trás. Então, eu acho que essa força mental é muito boa para servir para tudo isso. E eu sempre digo para as pessoas: não, não força. Se não deu, segue. Sim. Não faça.
Em momentos de solidão no mar, que estás aí sozinha, onde você encontra aquela motivação para continuar até o final? No farol do marido. O marido tá ali, tim, 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 olhando. Mas não, eu tô brincando aqui do farol do marido, mas é várias coisas. Aquilo que eu te disse que depois que eu descobri isso que eu tô vivendo, eu acho que eu tenho essa missão aqui de passar isso para as pessoas e de mostrar essa força para as pessoas, entende? Então, eu acho que eu encontro a minha força aí. Eu penso coisas boas, vou sempre pensando em coisas que me deixam feliz, que me faz rir sem eu querer. Então, eu acho que é isso que me motiva a continuar. Não sinto que isso me. Ai, meu Deus, eu não aguento fazer isso, eu não sei por que que eu estou fazendo isso, eu não sei por que que eu me inscrevi, que me coloquei aqui. Não, eu quero fazer e quero ir mais além, cada vez mais. Então, não sinto que vou com um pensamento que me deixa para baixo, muito pelo contrário. O que me motiva é cada vez querer mais e conseguir, né? E quando a gente consegue e vê que está indo num bom caminho, melhor ainda. Pode compartilhar já, falaste muitos exemplos, mas mais um exemplo em que quase desistiu em algum momento, mas o teu grit, o grit que levas dentro, te mantive sempre em movimento. Sim. Quando eu vim aqui para Madeira, eu tive uma parte muito complicada, em que não na água, eu vou contar na água, mas aqui eu tive uma parte que eu tive quase para apanhar um avião e voltar. Graças a Deus, eu não fui. É tipo aquela a mina de ouro. Você tá cavando, 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 cavando. Aí você desiste e tal. Faltava só mais uma batidinha para você chegar no ouro. Mas você desistiu. E foi isso que eu fiz. Isso é uma parábola, mas ela é uma parábola verdadeira. Porque eu fui lá tentando, já não tinha força para poder ir lá bater, mas eu cheguei no ouro, que é o que eu estou vivendo hoje em dia, não é? Eu estou vivendo uma vida muito, muito, muito gratificante. Eu estou muito feliz por isso, de tudo que está acontecendo comigo agora. No mar, quando o pensamento de desistir vem enquanto eu estou em prova, eu me lembro dessas coisas. A qualquer momento vai mudar. Tudo vai mudar, tudo tem que mudar. O coração não bate assim. Quando ele bate assim, acabou. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, as coisas não são más toda hora. Uma hora vai cair. E quando cair, a gente tem que aproveitar aquele momento do cair. Quando for para levantar, aproveita que vai levantar. E a gente tem que estar buscando sempre isso. Nunca vai estar perfeito o tempo inteiro. E não vai. E a gente tem que mentalizar para isso. Então, na travessia é igual. Vem momentos que dá vontade de desistir, dá vontade de pensar, por quê? Mas eu vou te ser sincera, é muito, muito raro e muito passageiro. Eu falo, eu, hein? Ei, por que que você tá falando isso comigo? Ei, ei, pode parar com isso. Então, já mudo logo o foco. Penso em coisas, por exemplo, que a gente pode usar para o dia a dia, quando a gente está fazendo uma coisa muito difícil e a gente está com dor ou está pensando, meu Deus, por que eu não mereço isso? Você lembra, na cama do hospital tem lá uma pessoa que tem dor e que não pediu para ter aquela dor. Eu estou aqui porque eu quero. Eu estou sentindo essa dor porque eu quero. Porque eu que está aqui, ninguém me mandou. Ah, Mayra, você agora o teu objetivo é fazer madeira desertas e de volta. Não, eu é que me meti nessas coisas. Então, se eu estou sentindo dor, foi porque eu me meti aqui. Ela é uma dor passageira, eu vou levantar e vai acabar. Mas lá no hospital, não. Aquela pessoa só vai acabar ou quando ela for, ou quando passar mesmo. E, mas ela não consegue controlar isso, né? Então, eu penso nisso. E a verdade é que isso me resulta. Consigo sempre sair fora daquele foco da dor, foco de querer desistir ou querer.
Porque eu sei que no momento que eu levantar, que eu me erguer da água, eu vou viver outro nível que eu não pensei que eu ia viver, então eu vou buscar esse. Eu vou lembrar o que que vai ser quando eu chegar lá. E a dor passa. Se não passar, você dá uma martelada no dedo. Quando você tem uma dor, se você der uma martelada no dedo, vai ter outra dor. Nunca ninguém tem duas dores. Entende? Dá uma outra Já, dor e a outra vai já passar. outra vai passar. Exatamente. Ai, Mayra, além de ter essa mentalidade assim, existe algum ritual que a Mayra faz de rotina que você segue antes de cada prova importante? Tenho alimentação. Uma semana antes, eu cuido bem da alimentação. Se eu contar minha alimentação para vocês, a gente não vamos falar de coisa triste aqui, não. Mas uma semana antes eu me porto muito bem. Uma semana antes Uma só. semana antes. Eu Depois, me porto mesmo muito bem. Que a minha nutricionista não esteja ouvindo. Mas um ritual. Exatamente. Mas um ritual muito importante que eu considero. Para já, eu faço muitas orações. Eu tenho muita fé. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito que tem. E eu respeito toda a gente. Cada um tem o seu Deus. Cada um tem a sua. Eu acredito em Deus. E acredito que ele que me leva a fazer essas coisas também, tá? Eu acho que se não fosse ele, eu peço a ele muitas coisas, mas eu peço até demais. Mas uma das coisas que eu faço antes de entrar no mar e que eu considero que é uma coisa que eu acho que me protege, é que eu peço licença, como se eu estivesse entrando na sua casa, eu peço licença para entrar no mar, porque aquela ali é a casa deles, né? Não é a minha. Eu estou ali a mais, apesar de eu achar que aquela casa é minha, mas não, não é. Então eu peço licença para entrar, digo que eu não vou fazer nada de mal, não vou tirar nada daqui, né? Não vim para tirar nada de ninguém, só quero passar, quero usar aquele caminho ali para passar. E peço proteção, muita proteção a Deus para não me fazer nada, para toda a minha equipe que está comigo também não acontecer nada. Então eu faço sempre aquela minha oração antes de sair. E piso na água e peço licença para entrar na água, para entrar na casa deles, que eu considero que isso tem me ajudado a me proteger. E, e eu acredito que nada de eu nadei, se fosse para acontecer alguma coisa mesmo, eu nadei a noite inteirinha. As pessoas falam assim, Mayra, mas você não tem medo do escuro à noite? Você não vê nada que está por baixo. E de dia? Se aparece, você vê. Você só vai ver comer, né? Mas você vai ver que te comeu. Mas antes, à noite, não, vou ver que comeu depois que eu tirar. Entende? Mas, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que às vezes o perigo tá na nossa vista sim, o tempo inteiro. Entende? Mas se a gente focar no perigo, naquilo que pode acontecer, a gente não sair de casa, gente. Entende? Eu posso sair de casa, vir um doido, pela via rápida, de bater de frente para mim sim, e ali, e eu ficar ali. Então, se a gente pensar realmente em tudo que é perigoso, a gente não sai de não casa. sai de casa. É. E pode acontecer alguma coisa em casa, né? Por isso, chegou a nossa hora, vai ser. Se a minha hora chegar ali dentro, se estiver ali dentro, vai ser um momento muito feliz para mim, porque eu vou estar em êxtase ali dentro. Eu estou em felicidade ali. Aquilo para mim me dá vida, é felicidade. Então, se eu estiver ali, ótimo, eu estou fazendo aquilo que eu amo. Se eu não tiver, é porque Deus me chamou, porque eu tenho que ir. Já fiz o que eu tinha para fazer, já passei a mensagem, entende? Enquanto ele me permitindo deixar eu aqui passar a minha mensagem, eu vou passando, entende? Se tiver que ser no mar, talvez, porque eu passo mais tempo dentro do mato que fora. Ah, Talvez, se for, vai ser bonito não é mesmo? A gente vai chegar lá e eu espero que eu sim. chegue lá, né? Sim, você vai chegar. Todo aquele respeito que tu tens, aquela oração que estás falando, que fazes antes de entrar no mar, é aquele respeito. É o que eu digo, aquele ritual que tu fazes, porque acho que te faz sentir mais Proteger. segura, É, protegida é, e de perto com aquela natureza, com aquele Deus que tu acreditas. exatamente. E é assim, aquela sensação de sentir-te protegida. É. E depois há sinais. Parece que não, mas há sinais. Sim. Muitas vezes eu peço esses sinais quando eu estou
mesmo muito... Por exemplo, quando eu fiz as 31 horas nadando contra a corrente, essas 31 horas eu cheguei mais ou menos de madrugada, era por volta das 20 horas. Eu estava de rastro. Eu tive dor no estômago, porque como a gente está muito tempo na posição horizontal, o estômago, e a gente vai bebendo aquelas coisas que são energéticos rápidos, géis, essas coisas, porque eu não como. A única coisa que eu como é banana. Então, como a gente vai bebendo isso, isso vai virando acidez no estômago. Pura mesmo, puro ácido. Então, eu sentia, cada virada que eu dava, eu sentia, sabe aquele ácido que às vezes vem aqui? Sim. Eu sentia isso e tinha vontade de vomitar, mas como eu estava ali, não podia vomitar na frente, então eu fiquei segurando aquilo. Então aquela dor no estômago era terrível, terrível. Eu já estava quase pensando, meu Deus, eu não vou aguentar suportar isso muitas vezes. Então eu pedi a Deus para me dar uma, além de ter tomado remédio, né? Isso também pode ter ajudado, mas eu tomei uma um calmante, como é que chama aquilo? É um protetor de estômago. Outro orgasmo, sim. É. Então eu tomei um protetor de estômago, como é óbvio, mas eu pedi o tempo inteiro, me dá um sinal, me mostra, estou fazendo o caminho certo, estou no lugar certo, preciso disso, mostra para mim. E eu estava tipo numa piscina, né? Que aqui que eu bati o recorde foi numa piscina contra a corrente, depois eu te explico isso. Tem uma máquina e nesse espaço tinha um muro e entre o muro tinha um toldo que eles colocaram um toldo porque choveu a noite inteira na minha ali, então e tinha até trovão nesse dia. Então, quando clareou, para contextualizar, meu filho, quando a minha mãe faleceu, o meu filho disse, a minha filha disse para o meu filho que a avó foi morar na Lua. Foi uma forma de explicar para uma criança de 3 anos que a minha avó tinha falecido, que ele não ia ver mais a minha mãe, né? Então, ele disse, a avó foi morar na Lua. E eu, naquele momento da oração, eu pedi, por favor, Deus, me mostra um sinal, me diz alguma coisa, ou pede alguém para me falar alguma coisa que eu vou perceber. E eu estava ouvindo música. Na mesma hora cantou uma música, que depois eu vou falar para vocês o que é a letra. E eu estava nadando, ouvindo a música, chorando, porque era a mensagem que eu queria ouvir. E, e eu olhei para o lado, estava a lua de manhã. Apareceu entre o vão da, do muro, e foi aparecer a lua ali. Então, ou seja, nada ali é por acaso, entende? Então, eu tenho esses sinais, eu sinto que houve, me mostraram alguma coisa. E a música diz, Deus, mas é uma música gospel que eu estava ouvindo naquele momento que eu tinha pedido e a música começou a tocar, era Deus, mais uma vez, segura em minha mão. Minha alma aflita pede sua atenção. Cheguei ao nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir a música. Não vou cantar, não, senão vai ligar a lavagem automática. Minha lavagem automática liga. Então, o meu marido escuta a música e ele Sim. sente a mesma força que essa música tem para nos dizer. E a verdade é que ela me passou. E aquilo passou. Lá está, mais uma vez. A nossa cabeça, quando muda o foco da dor, do cansaço extremo, a gente consegue sair daquele problema, sabe? Daquela dificuldade. Então, tudo está na nossa cabeça. E A tua resposta cabeça está lá. também ouve aqueles sinais e tem Ouve. aquela conexão com tudo, com o que está ao redor, o que está nas pessoas, Exato. na Eu família, entendo. é tudo. Eu entendo a mensagem na mesma hora. Então, aí tá. São pequenas coisas que faz a gente prosseguir. E Incrível. isso é importante. Já tem dito tanto, Mayra, que eu vou fazer este... O que mais define uma atleta com grit,
na sua opinião? É isso. É ter capacidade de saber que você vai fazer, independente do resultado, que você vai fazer e que essa mensagem vai chegar. Eu acho que você tem que querer. Tem que querer e tem que trabalhar para poder fazer. Eu acho que o poder está aí. Às vezes está na nossa mão e a gente não vê. E está ao nosso redor e a gente não consegue ver. E eles dizem, não, não vai, isso não é para você, você é uma mulher, você não vai conseguir fazer isso. Eu bati o recorde masculino e feminino. Isso foi em 2020, quando eu bati o recorde. Masculino e feminino. E o masculino, o senhor que eu bati o recorde, eu fui perguntar a ele o que precisava fazer para bater o recorde, porque aonde é que ele se inscreveu, o que ele precisava fazer para poder fazer o Guinness. E na altura, ele achava que eu ia bater o recorde feminino, que era as 24 horas. E ele disse para mim, ele, eu não entendi como uma ofensa. Meu marido entendeu como uma ofensa, mas eu não entendi como uma ofensa, entendi como um aviso, tipo, cuidado, Mayra, cuide da sua saúde. Isso é humanamente impossível para uma mulher. Oh, meu Deus. Por que ele foi dizer isso? Ele disse exatamente aquilo que eu gosto. Tudo que aquele povo diz. Não, menina, você vai Não fazer. faça, a Mayra Você, faz. né, exatamente. E eu falei, epa, era mesmo isso que eu precisava de ouvir. E ele disse, você vai fazer as 24 horas. Não, vou fazer as 30. Eu vou bater o teu recorde. Porque para mim, eu não tinha distinção de bater recorde, não sabia que era masculino e feminino. Eu pensava que era recorde, era o maior que foi. A maior pessoa que fez aquilo. Então, eu não sabia que tinha distinção masculino e feminino. Quando ele me disse, mas afinal você vai bater o recorde feminino. E eu, não, eu vou bater o seu. Aí ele, Mayra, mas isso é humanamente impossível para uma mulher. Ai, que bom. Então, eu bati o recorde. Então, isso é o que eu costumo dizer. Não existe impossíveis. Não existe, não houve. Uma pessoa tem que ser surda nessa hora. Não houve nada disso. Porque muitos vão dizer, esse é contra. Quando eu fiz desertos também, disseram, Mário, isso supostamente é impossível, porque você vai apanhar ou contra ou a favor. É impossível. Toda a gente faz para ir, mas para voltar não vai dar para voltar. Eu ouvi isso muitas vezes. Para voltar você tem que ir para não sei aonde, para voltar não sei o quê. Realmente, eu enfrentei. Eu sei, estava tudo estudado lá que eu sabia que eu ia enfrentar. Se a gente vai a favor para um lado, vai contra para o outro. Isso é automático, né? Se for fácil para um lado, vai ser difícil para o outro. E não foi fácil para lado nenhuma, mas pronto. Mas está feito. Mas eu já sabia que a nível de correntes que eu ia apanhar, porque há mudanças de maré. Sim. Que tinha Mas, aquelas coisas que te vão. como sempre. Pronto, sim. Mas não pensaste naquilo, pensaste em acabar aquela Exatamente. Aí que está a diferença. É a gente querer fazer uma coisa do início ao fim. No processo, vai ter muita coisa. A gente vai pisar em espinho, a gente vai passar por tanta coisa. Mas se a gente não passar por isso, como é que a gente vai dar valor a isso depois? Entende? Então, tem que passar. Não pode ser tudo bom. Tem que ter um lado difícil. E para a gente poder ver que esse lado difícil transformou a gente. Quando eu estava com a Nayara aqui no início, isso em 2006, passou um filme que era do William Smith, né, com o filho. Ele contava a história de uma dificuldade de um vendedor, não sei se você se lembra. Sim, sim. Eu era vendedora. E eu estava vivendo isso. Todas as pessoas, meus colegas de trabalho, diziam: Mayra, esse filme parece estar falando de você. Na pele de um homem, do filho, você, da mulher e da filha. E foi exatamente, eu tentava mostrar para ela uma coisa que não era verdade, não estava tudo bem. Como assim eu passo muitas vezes mostrando para todas as pessoas, não, tá tudo bem. Mas na realidade não tá, tem difícil. Como a internet, às vezes a gente abre a internet, que lindo
aquele casal maravilhoso, gente. Mas mentira. Vida ótima. Vida ótima, perfeito, olha o Não carrão. tem nenhuma dificuldade. Nada. Mentira. Ele só mostra o que é bom. Mentira. A gente não precisa mostrar o que é ruim também, mas só mostram o que é bom e vivem disso, de mostrar o que é bom. Então, não acredita nisso. A gente passa por coisas ruins, né? Então, a gente tem que aprender que a gente tem que passar pelo ruim. Por isso que muita gente só vê vida bonita aí e depois quer se atirar da ponte. Porque tá passando por um momento e diz, aquela vida era melhor, mas o outro deve estar pensando, nossa, eu queria estar na vida daquele. Então, a gente está sempre procurando ver os nossos defeitos, a nossa dificuldade, o que a gente é ruim. A gente nunca nos valoriza. E tem que parar com isso. A gente tem que nos valorizar. A gente tem que sentir que a gente está fazendo uma coisa boa. Alguma coisa tem que sair de bom aí, gente. Entende? Não dura para sempre. E a gente tem que saber que a gente vai passar por aquela parte ruim, mas depois vai vir a boa. E quando vir a boa, você vai dar valor que passou pelo ruim. Entende? O que você diria para os jovens atletas que sonham em conquistar grandes feitos como você está a conseguir? Sejam surdos e valorizem-se. Trabalhem para isso. Se você tem um foco, coloca isso num papel, como se fosse um plano. Eu tenho o objetivo de fazer alguma coisa, põe no papel e não descanse enquanto você não conseguir chegar lá. Entende? Se você tem um plano, você tem que concluir aquele. Põe um objetivo que seja capaz de alcançar. Não ouve se as pessoas disserem, menino, isso é impossível para você, não faça isso, você é muito jovem, não faz. Vai ver o que vai acontecer, mas tem que trabalhar para isso. Tem que trabalhar. Atenção, não cai do céu. As coisas não caem do céu, não é só beleza. Tem muita coisa por trás que a gente tem que abdicar para chegar onde a gente chega. Eu, muitas vezes, não levo meu filho à escola, não vou às reuniões de pais, porque não dá. Mas muita coisa que você tem que abdicar para fazer. Mas se você tem um objetivo, escreve esse objetivo e não descansa enquanto você não chegar nele. Nós colocamos aqui no plano. Queremos a Mayra Santos no podcast El Gridcast. E tô aqui. Chegou a Mayra Tá Santos. vendo? Eu disse. Obrigada. Muito obrigada, Eu Mayra, que agradeço. por esta partilha. Muito obrigada por dar-nos todos aqueles conselhos, partilhar a sua experiência nas provas, na vida pessoal. Fiquei com isto. Queres algo bom, positivo? Liga. Algo que não acrescente, que seja mau, desliga. Mente lutadora. Falaste com tanta paixão do que faz. Determinação. Perseverança. Tudo isto te faz uma mulher com grit, que inspira e é um exemplo para todas. De verdade que muito obrigada de toda a equipa. Desejamos parabéns e à frente sempre. Sempre. E muito obrigada mesmo pela oportunidade de poder contar um pouquinho disso para vocês e participar aqui desse podcast incrível. E obrigada mesmo pelo convite. Estou muito feliz porque é sempre um canal a mais para a gente levar para as pessoas e para poder ver que não é bem. As coisas não são fáceis. Para chegar nos lugares a gente precisa de muito trabalho por trás, mas se a gente for consistente, a gente vai chegar lá. A próxima façanha da Mayra Santos. A gente me pergunta isso. Não, posso falar do próximo ano, né? Que esse ano a gente vai descansar. Sim. Esse ano agora já fiz muito. Tchau. Natal, exatamente, já consigo ouvir coisas de Natal já. Mas próximo ano nós vamos fazer a travessia, ligar as 3 ilhas, ligar as 3 reservas numa pegada ambiental, lembrando sempre o quão importante que é manter e preservar a nossa natureza. Então, eu vou ligar as 3 desertos, Porto Santo, Desertas, Madeira, no Garajal,
Nós vamos ligar as 3 ilhas. Vamos fazer aqui um pouquinho que o lobo marinho faz. Tu vai detrás do lobo marinho. Ele só não passa nos desertos, mas ele passa em frente, mas Sempre. já é bom. Depois vamos fazer outro segundo episódio de podcast. Com Depois certeza. desse... Com certeza. Vamos embora contar essa travessura. Obrigada, Mayra. Obrigada. Obrigada por tudo. Muito Por obrigada. estar conosco. A ustedes les pido para el próximo episodio estar aquí con nosotros a darle mucho like, mucho grit a tanta gente con grit. Gente como a gente. Não, gente como a gente. Não, a gente como a E gente. com grit, Exatamente. não há. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Adeus. Até a próxima.